A princípio, né, esse é um assunto, por que a gente escolheu esse assunto para trazer aqui para reflexão? Esse é um primeiro ponto, né? Porque dentro da medicina, qualquer tratamento que a gente for fazer hoje, com os conhecimentos que a gente tem hoje sobre esse assunto de modulação intestinal, nós precisaremos olhar para essa saúde do intestino, da digestão. Não tem como a gente tratar qualquer doença, qualquer, de cunho agudo ou mais crônico, principalmente as doenças crônicas, aquelas que a gente já está convivendo com elas há mais tempo, sem a gente mexer nesse assunto que diz respeito a sistema digestório, modulação intestinal, saúde do intestino. Então esse é um tema que ao longo das últimas 2, 3 décadas ganhou muita força e cada vez vem surgindo mais trabalhos a esse respeito, mais mecanismos, né, do intestino são revelados pelos estudos e cada vez mais a importância que ele tem diante de um tratamento integral, realmente isso vai ganhando mais espaço. Então, isso é importante para a gente localizar. Então, independente da doença que você tenha ou de que algum parente tenha, seja câncer, uma doença autoimune, seja um distúrbio de uma função apenas, uma enxaqueca, uma gastrite, uma infecção urinária de repetição, uma alergia no corpo, asma e por aí vai, nós precisaremos para um tratamento global mexer na parte intestinal. E a ideia aqui também da live é compartilhar um pouco com vocês esses conhecimentos. Por que é tão importante? Então, inicialmente eu organizei para a gente falar um pouco o que seria então esse assunto sistema digestório, para a gente localizar. Muitos de vocês já ouviram falar sobre isso, né? Já tiveram esses conhecimentos, é uma revisão rápida para a gente colocar a dimensão da importância do intestino e da digestão como um todo na nossa vida, né? Na nossa longevidade. Eu coloquei também o assunto longevidade, por quê? Porque de maneira geral, a longevidade ela está ligada, claro, a um estilo de vida saudável, mas fundamentalmente a gente conseguir diminuir a produção de citocinas inflamatórias, diminuir a inflamação silenciosa que muitas vezes a gente vai acumulando ao longo de anos e décadas no corpo. É essa inflamação crônica silenciosa, essa geração de radicais livres, que vai fazendo o nosso corpo envelhecer com mais rapidez. E claro, outros fatores como as quedas hormonais, o estilo de vida que não é compatível com a longevidade. Mas diminuir a inflamação crônica, ela é um pilar fundamental da longevidade e o intestino, ele é o primeiro órgão, digamos assim, né, o tubo, né, que entra em contato com tudo que vem do meio externo. E por estar em contato com todas essas proteínas, carboidratos, gorduras do ambiente externo, vírus, bactérias, fungos e por aí vai, esse sistema imune ele vai ser ativado diante dos alimentos, né? Então, algumas pessoas vão tender a fazer mais inflamações e outras pessoas que tiverem mais equilibrado o intestino vão fazer menos inflamações. E isso a longo prazo vai dar um resultado em termos de longevidade, de oxidação, de desgaste energético do organismo, né? E consequentemente mais ou menos anos de vida. Então isso é só para a gente entender por que está aí o tema. E aí lembrando, né, qual a função do sistema digestório? A gente pode dizer que ele é responsável por quebrar os macronutrientes, carboidratos, gorduras, proteínas. Ele é responsável pelos micronutrientes, tudo que é vitamina, elemento, microelemento que a gente precisa ter no corpo para várias funções celulares e reações metabólicas, a gente absorve diariamente da alimentação. A gente precisa comer esses insumos para que a gente consiga remontar continuamente o nosso corpo e essas funções. E também uma terceira grande função da parte intestinal e todo o tubo digestivo é ser uma barreira imunológica. Uma barreira que é muito inteligente quando ela está funcionando bem, que ela sabe distinguir o que ela pode entrar em contato e não fazer nada de mal para nós, e às vezes ela faz muita inflamação, a entrada, né, de patógenos, de células que não deveriam entrar no corpo e aí a inflamação é gerada. Então ela é capaz, quando ela está em equilíbrio, saber descartar aquilo que não presta e saber às vezes atacar aquilo que não deve entrar no organismo.
esse também faz parte daquilo que a gente chama de imunidade inata, ou seja, é uma imunidade que está ali à disposição, ela não precisa fazer uma memória celular, ela já está ali, aquelas barreiras, o muco, a barreira que nós temos de probióticos no nosso intestino, são capazes de, às vezes, já fazer competição com alguns patógenos, algumas substâncias que são tóxicas e já conseguir eliminar o que não precisa e deixar entrar o que precisa. Então ele tem essa grande barreira, né, barreira física e imunológica. Então o que o sistema digestório vai fazer? A gente vai ter esse processo de ingestão, de digestão, de absorção dos nutrientes e também de assimilação, né? Então são grandes funções. E por que isso é tão importante, né? Então, primeiro entendendo assim, as dimensões do trato digestivo, né? Se a gente for esticar todo o trato digestivo, a gente vai ver que ele vai chegar a 7 metros de comprimento, né? Então, por volta de 7 metros. Olha como a evolução ela foi se montando de uma forma magnífica, né? Para que o nosso corpo conseguisse em um pequeno espaço, uma pequena área, conseguir produzir um ambiente de absorção muito grande, para que a gente conseguisse fazer essa alquimia de transformar alimentos em nutrientes, né? Então tem essa grande diferença. Na verdade, o que o corpo vai fazer é transformar um alimento em nutriente. O nutriente ele vai ter uma função dentro do nosso corpo. Então 7 metros de tubo digestivo, e se a gente for ver lá no intestino, nós temos vilosidades, ou seja, o intestino ele é irregular, para que ele aumente a área de contato com os alimentos, ele precisa ter essas vilosidades, e nessas vilosidades, essas lombadinhas que tem dentro do intestino, lá tem também microvilosidades, ou seja, é mais ainda complexo no sentido de cada vez aumentar mais a quantidade de contato dos alimentos com essas células. Por que isso, né? Se a gente for, é incrível, né? Mas se a gente fosse esticar isso numa superfície plana, daria quase uma quadra de tênis, né? de área do intestino se a gente fosse esticar essas vilosidades e microvilosidades. Não é incrível a gente pensar como que o nosso corpo foi fazendo, né? A evolução foi se criando para que a gente pudesse chegar nesse grau de complexidade, né? Do que é esse órgão. Então isso foi também sendo descoberto, né? Uma coisa que os chineses já falavam há muitos milhares de anos, mesmo sem ter o conhecimento desses detalhes, né, anatômicos, fisiológicos que hoje a gente tem, eles já falavam, né, na medicina chinesa de que o tubo digestivo é um tubo oco, né, que atravessa o nosso corpo e, portanto, o tubo digestivo ele é o que faz contato do nosso meio interno com o meio externo e ele media essa relação do interno com o externo, ou seja, o universo, né, na forma de alimentos, ar, água, ele atravessa todo esse tubo e sai e deixa o que não presta, né? Então, realmente é incrível pensar que tudo isso está acontecendo, né? É um tubo, né? Então, ali não tem nada, ele é oco e é a partir desse oco que é produzido tanta coisa complexa como a gente vai falar aqui, né? Então, isso os chineses chamavam de raiz do Qi pós-celestial. O que significa o Qi? O Qi é a energia que nos mantém vivos, né, dentro da medicina chinesa. A gente recebe um Qi pré-celestial do nosso pai e da nossa mãe, essa conjunção dessas energias, mas as energias pós-celestiais elas são renovadas diariamente, de acordo com o que a gente come, de acordo com o que a gente respira, de acordo com o que a gente medita e o que a gente faz da nossa vida diariamente. Então é muito importante a gente renovar continuamente esses nutrientes, né? Então isso os chineses já falavam há muito tempo, né? E a gente pode dizer 4 grandes áreas, né, complexas do sistema digestório que são, ele tem uma função neural muito importante, tem uma função imunológica muito importante, tem uma função endócrina muito importante e uma função vascular. E por todas essas descobertas da neurofisiologia é que a gente descobriu, né, que então existe o advento dessa palavra, o intestino, o sistema digestório é o segundo cérebro humano. E faz sentido mesmo se a gente for detalhando cada uma dessas partes. Por exemplo, se a gente for falar dentro da parte imunológica, cerca de 70% dos processos imunes do corpo são feitos a partir do intestino. Existe toda uma placa
de tecido linfóide colada em todo o intestino, que consegue fazer essa mediação do que entra e o que não deve entrar, o que deve ser atacado. Então, a parte imunológica é muito importante, por exemplo, diante dessas pandemias e vírus e tudo mais, o sujeito que tem uma imunidade inata, uma saúde intestinal muito boa, é possível entrar em contato com algum patógeno, por exemplo, o próprio Covid-19, né, o coronavírus, e não produzir um quadro exuberante de inflamação, como a gente vê que as pessoas que evoluem mal produzem. Isso tudo por uma questão de uma barreira imunologicamente mais inteligente, né, uma barreira que consegue fazer essa mediação de não produzir tanta inflamação diante de um vírus, né? Então isso é uma questão. Além disso, a parte endócrina, né, produz diversos hormônios. A gente poderia dizer que o tubo digestivo ele produz mais de 20, 30 hormônios fundamentais para todo o nosso corpo, não só para a parte digestiva. Colecistoquinina, a gente tem pancreatina, a gente tem amilase, a gente tem uma série de hormônios, leptina, a gente poderia enumerar vários e vários, a própria serotonina, que a gente vai falar um pouquinho mais. Tudo isso é produzido dentro do intestino e são ações que não são só no intestino. Os hormônios eles têm essa característica de ter ações no corpo inteiro, né? Então eles podem ser produzidos numa região e influenciar em órgãos e sistemas à distância. Então o intestino também é o nosso maior órgão endócrino. Por quê? Porque se a gente for ver no trajeto dele, nós temos a boca, a orofaringe, o esôfago, estômago. Depois do estômago nós temos duodeno, jejuno, ilho e por fim intestino grosso e ânus. E existem glândulas, né? Grandes glândulas e órgãos ligados ao intestino. Então tem o fígado, o pâncreas e assim vai. Então toda essa complexidade, né, produz uma série de secreções endócrinas fundamentais para a gente fazer essa mudança do que a gente precisa dos alimentos para virarem nutrientes, né? E além disso, se a gente for ver a parte neurológica do intestino, que foram descobertas também não tão antigas, né, mais recentes da neurofisiologia, a gente sabe que o intestino ele é um segundo cérebro no sentido de que ele tem uma certa autonomia em relação ao cérebro e à medula, né? Cérebro e a medula, sistema nervoso central, e o intestino ele tem esse trato gastro, né, nervoso, gastroentérico, ele tem a capacidade de fazer o intestino funcionar sozinho, mesmo que não receba sinais do sistema nervoso simpático, parasimpático lá de cima. Mesmo assim ele consegue fazer o peristaltismo, fazer os processos, as trocas metabólicas, as secreções. Claro que não é tão exato, mas sozinho ele consegue fazer isso. Então ele tem uma certa autonomia em relação ao sistema nervoso central. E a quantidade de neurônios também que tem nesse trato digestivo, né? Então ela é superior ao que tem na medula. Você imagina isso, né? Só perde para o cérebro, mas tem mais neurônios do que na própria medula. Então realmente é uma coisa que chama atenção, né? E que realmente faz a gente pensar assim, puxa, não é um órgão qualquer, né? É um sistema muito importante para a saúde. A gente poderia dizer em termos de neurotransmissores, mais de 30 neurotransmissores, né, em relação ao intestino, e a gente teria mais de 100 milhões de neurônios nesse sistema gastroentérico. Então só alguns números para a gente poder se localizar, né? E a questão da serotonina também, que é muito importante quando a gente fala de tratamento de transtornos mentais, né? Então 95% da nossa serotonina, pessoal, é produzida no intestino. Por isso que muitas vezes as pessoas que tomam antidepressivos apenas, mas não fazem mais nenhum manejo do tratamento, né? Elas estão usando uma substância que inibe lá no cérebro a recaptação da serotonina. Ok, se a pessoa tem serotonina, ela vai ter uma melhora, só que essa melhora, se a pessoa não melhorar a produção de serotonina que é feita no intestino, aquela medicação depois de um tempo não vai fazer o mesmo efeito. Né? Por isso que muitas pessoas têm que aumentar a dose, trocar a medicação, sendo que na realidade possivelmente elas teriam uma grande melhora se já no início do tratamento da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, estivesse olhando a questão do intestino. Muitas pessoas que têm depressão ou ansiedade muito grande, a gente pergunta para todos, né?
como é que está o intestino, qual é o hábito intestinal, e muitas delas não vão no banheiro, ou vão no banheiro de forma totalmente irregular, ou não se alimentam bem, ou comem alimentos que atrapalham muito e geram várias disfunções do intestino. Então isso é uma questão muito importante. A serotonina é produzida lá, e a serotonina ela é um hormônio tão importante para nosso bem-estar e felicidade, que traz esse humor mais equilibrado, um humor mais estável, e a gente sabe que essa serotonina também vai ser importante para a montagem de uma outra molécula no nosso corpo, que é a melatonina, né? Então a melatonina vai ser produzida a partir dessa serotonina, e a melatonina, que é aquele hormônio, né, talvez o hormônio mais antioxidante do nosso corpo, ele é produzido lá à noite, quando a gente está deitado, na cama, no escuro. Se a gente não tiver serotonina suficiente a partir do nosso trato digestivo, nós não produziremos melatonina. E não produzindo melatonina, nós não entraremos em sonos profundos, né? Fase 4, sono REM, que são fases do sono que permitem a gente antioxidar, a gente fazer uma recuperação endotelial, uma recuperação celular mais intensa. E isso vai ter um impacto muito grande na longevidade, porque você está gastando, né? Você está fazendo uma inflamação acelerada do teu corpo, sendo que você poderia inflamar muito mais lentamente, você poderia prolongar a sua vida. É claro que a inflamação ela vai acontecer com os anos de vida, mas se você estiver acelerando, você está entrando num processo catabólico de inflamação que na verdade vai trazer doenças crônicas. Todas as doenças crônicas têm como raiz principal a inflamação crônica. E um dos mecanismos é esse que eu acabei de dizer, né? Baixa de serotonina, baixa de melatonina, inflamação e esse círculo vicioso. Por isso que é tão importante nos transtornos mentais olhar a saúde do intestino. Não adianta, pessoal, só ficar tomando antidepressivo. Não vai funcionar, não vai dar resultado prolongado, né? Isso que a gente precisa entender. Além disso, né, a gente tem que entender que a alimentação, ela é o bolo alimentar, tudo que a gente come, onde a gente tem a exposição de um grande número de antígenos. O que são antígenos? Moléculas que são estranhas ao corpo e que vão ser interpretadas diante desse intestino. O intestino, quando está saudável, ele faz um mecanismo que ele chama de tolerância imunológica. Tolerância imunológica é eu não inflamar tanto diante de alimentos que são bons para mim, e eu inflamar mais diante de alimentos que não são bons, ou eu inflamar diante de uma ameaça do organismo. Quando o intestino está bem equilibrado, ele consegue fazer bem essa distinção. No entanto, hoje em dia, as pessoas, pela alimentação, pelo estilo alimentar que elas têm, o estilo de vida que é todo desregrado, não tem descanso, tem estresse contínuo, tem uma série de hormônios em bagunça no corpo, ela vai produzir dois grandes fenômenos, né, que precisam ser olhados em qualquer tratamento, que é, primeiro, a questão da disbiose. A disbiose é quando toda a flora intestinal, toda a microbiota, ela está desarrumada, ela não está em equilíbrio e na verdade existem proliferações de bactérias ali patogênicas em excesso no corpo, e isso vai produzir então um ambiente nada interessante para absorver uma série de nutrientes. Então a disbiose, e a consequência também dessa disbiose e um vice-versa, porque uma afeta a outra, é o que a gente chama de leaky gut syndrome, né? Que é a síndrome do intestino hiperpermeável ou da permeabilidade intestinal aumentada. O que seria isso? O intestino, para ter essa tolerância imunológica, cada célula precisa estar uma do lado da outra, e ela deixa entrar substâncias intracelulares e passar do outro lado, entrar na corrente sanguínea. Só que quando existe esse leaky gut, quando a permeabilidade é perdida, né, quando está muito aumentada, essas células perdem essa adesão, essas proteínas que fazem essa fixação se afrouxam e tudo pode entrar por esse caminho transcelular aqui, né? Então não é intracelular, é transcelular. E isso vai gerando no ambiente onde entram essas substâncias, esses antígenos, um grau de inflamação muito grande. Por isso que daí a pessoa começa a ter muito mais sintomas, né?
e ela acha que alguma coisa está diferente. Mas uma coisa que as pessoas não se dão conta é que talvez por trás daquela doença autoimune, por trás daquele câncer, por trás daquele distúrbio, né, funcional, alguma coisa crônica que você tenha, uma alergia, uma asma, uma doença persistente do corpo, por trás disso, possivelmente, uma das origens é essa síndrome de leaky gut, desbiose intestinal. Por isso que todo atendimento médico precisa incluir na sua avaliação clínica isso. O problema do nosso atendimento médico hoje é que ele é feito em 5, 10 minutos, pessoal. Como é que o médico vai ter tempo de perguntar sobre como está teu intestino? É só queixa e prescrição, né? A nossa medicina, infelizmente, ela está precarizada e também, de alguma forma, os médicos que trabalham dentro desse sistema, eles estão de alguma forma concordando com esse tipo de atendimento, né? E infelizmente esse tipo de medicina não vai conseguir olhar para a individualidade desse paciente, vai ficar só tratando o sintoma. E aí muitas vezes essa questão do intestino nem entra na discussão, a menos que a pessoa traga na consulta, né, como uma demanda clínica, como uma queixa, tá? Então isso é muito importante, né? A gente estava falando um pouco. E também alguns números que também fazem a gente assim, nossa, tudo isso, que importância que tem, né, o intestino. 100 trilhões de bactérias moram no nosso intestino, falando da questão da nossa barreira de proteção dessas bactérias que são favoráveis ao nosso corpo. 100 trilhões de bactérias. Tem mais bactéria no nosso trato digestivo do que células no nosso corpo. No nosso corpo todo é estimado em 10 trilhões e existem 100 trilhões só de bactérias. Então, para a gente ter uma dimensão dessa questão, dessa microbiota, e nessa microbiota tem mais de 1.000 a 2.000 espécies diferentes de bactérias, né? Então, o que hoje também a modulação intestinal discute muito, né? É que dependendo das cepas predominantes nessa microbiota, nós vamos ter certas proteções para algumas doenças. Se existir uma disbiose de algumas bactérias, vai produzir certas doenças. A gente está cada vez mais conseguindo mostrar os detalhes específicos de todas essas bactérias e da influência que elas têm diante do quadro clínico dos pacientes. Isso é muito interessante, né? E a gente poderia perguntar, tá, Luiz, mas você está falando de tudo isso e, afinal de contas, como é que eu evito isso, né? Primeira coisa, antes de falar como evitar, eu acho importante também dizer o que seriam, então, sinais de boa digestão, de uma saúde intestinal equilibrada, né? De um intestino que está harmonizado. Então, presta atenção nisso, porque isso é importante, né? Então, a primeira coisa é a gente levar em conta que a gente come, né? E a gente se sente bem. A gente não sente o estômago pesado, a gente não sente refluxo, a gente não sente a boca amarga, a gente não tem herpes na cavidade oral, a gente sente que quando o alimento cai lá, tá tudo bem, a minha energia está boa, eu não fico totalmente desenergizado, cansado depois de comer. Quando eu como, quando eu vou observar minhas fezes, eu percebo que não tem nenhum alimento inteiro, né? Ele está bem digerido. Eu evacuo todos os dias, ou seja, eu vou no banheiro todos os dias, 1 ou 2 vezes pelo menos, né? Então seria o padrão de equilíbrio desse intestino. Isso são sinais de equilíbrio. A gente dorme bem, a gente acorda descansado, são sinais de boa digestão. Nós temos energia, ou seja, disposição ao longo do dia, não temos grandes variações. Nosso corpo tem também metabolismo ativo, a gente tem extremidades que não estão tão frias, elas estão aquecidas. Isso tudo sinais de boa digestão, tá, pessoal? A gente se sente, não tem desejos alimentares, isso é muito comum. Eu tenho necessidade de comer doce, eu tenho necessidade de comer sal, eu tenho necessidade de comer pimenta e algum tipo de alimento específico, ou de tomar muito café. Quando tudo isso está acontecendo, é um sinal de que realmente a gente não está conseguindo absorver o que a gente deveria. A gente está, de alguma forma, tentando acolher alimentos que nos deem uma energia extra, porque a gente está cansado. Mas, na verdade, esses alimentos eles não vão ajudar e, na verdade, podem até fazer uma piora, uma agravação desse quadro. Então, isso também é um detalhe. A gente se sente bem depois que a gente se exercita.
a gente se sente que está disposto e o nosso humor está estável, né? É uma tarefa simples, né? Manter a saúde do intestino praticamente é felicidade, e é mesmo, né, pessoal? Então, realmente tudo isso, se tudo isso estiver bem, é sinal de que a tua digestão está bem. E por outro lado, você poderia perguntar, tá, mas e quais são os sintomas? Bom, pessoal, é tudo ao contrário, né? É você comer e se sentir pesado, é você comer e te dar náusea, ter refluxo, azia, ter estufamento, a barriga ficar tipo um tonel, né? Ou você comer certos alimentos que estufam, que você tem muita flatulência, gases, ou uma digestão que você sente que demora muito, ou quando você pula de dia e não vai evacuar, né? Ou quando você tem um padrão muito mole de fezes, você vai muitas vezes ao banheiro durante o dia, são sinais de que não está legal. Hemorroidas, né? Tem uma série de sintomas, né? Aqui eu citei alguns que a gente poderia enumerar como sinais de que não está bom, que não está ideal. E o problema disso, pessoal, é que o que acontece com as pessoas em geral? A gente, em geral, se acostuma, a gente se adapta ao ruim, né? Muitas pessoas, às vezes, me falam, mas eu tenho uma náuseazinha, eu tenho um estufamento, mas eu sou assim mesmo, né? A gente acostuma a ficar mal, a gente não lembra mais como é ficar bom, né? Ou às vezes a gente desde a infância já estava mal, a gente nunca ficou bom. Então a gente acha que aquilo, a gente normaliza, a gente banaliza. Ter refluxo, eu sou assim mesmo. As pessoas normalizam. Meu intestino não funciona, eu sou assim desde criança, não tenho que me ajude, né? Então esse discurso um pouco de banalizar as queixas e de se acostumar com elas, né, de sobreviver com elas, em meio a elas, isso não é a atitude mais saudável que você possa ter. A gente precisa ser exigente. Quando a gente pensa em padrão de saúde, a gente tem que estar 100%. Não é só evitar doença, pessoal. Existem duas grandes medicinas. Uma que trata a doença e outra que evita doenças. E é isso que a gente tem que entender. Ser saudável não é não ter doença. Ser saudável é estar muito mais potencial, muito mais energia, muito mais ideia, muito mais criatividade, muito mais atividades. Isso é ser saudável. Não é simplesmente a ausência de doenças, tá? Então as pessoas às vezes têm um sintominha, mas não tem doença, não deu nada na endoscopia, na colonoscopia, na ecografia de abdômen e acha que está tudo bem. Não, esse que é a questão que você deve se questionar. Não é isso, pessoal, tá? Em geral, esses sintomas que a gente está falando de disbiose, de aumento da permeabilidade intestinal, são alterações funcionais. Elas muitas vezes nem aparecem em exames. Os exames eles não vão conseguir diagnosticar logo no início. A gente vai ter que confiar no que está acontecendo com o nosso corpo. A gente precisa ouvir esse corpo, para daí a gente já poder tomar algumas atitudes. Então, pensa um pouquinho nisso, né? Então, essas são algumas questões. Aí você poderia perguntar assim, puxa, Luiz, então me diga, né? Me diga, por favor, como que eu faço para sair desse estado de disfunção em que alguma coisa não está legal na minha digestão, no trato digestivo, para um lugar de saúde. Uma dica básica, pessoal, é que é aquela coisa, tem que ser falado muitas vezes, né? Um elemento essencial do processo é a mastigação, né? Então, a mastigação, hoje em dia, as pessoas estão corridas, elas não têm tempo para nada, elas querem comer tudo correndo. Aí o que acontece? Você vai sobrecarregar pâncreas, vai sobrecarregar o teu fígado, vai sobrecarregar teu intestino, porque você está comendo um pedaço inteiro de comida, você não deu nem tempo das enzimas da boca se misturarem com o alimento. Então, comer devagar, comer com consciência é um elemento central para que você possa fazer uma digestão mais leve, para que você coma menos também. Porque a gente come muito porque a gente vai na aceleração, né? A gente, quando vê, a gente já comeu muito. Então, uma das coisas é mastigar bem os alimentos, né? Outra coisa óbvia é você fazer uma escolha boa do que você está comendo. E aí, basicamente, é claro que essa é uma discussão infinita, né? Mas, basicamente, eu poderia dar algumas dicas que é aqui. Primeira coisa para a gente comer bem é a gente afastar tudo que intoxica, tudo que pode gerar inflamação. Então, o que a gente teria hoje no nosso estilo de vida mais perigoso para a nossa saúde? Primeira coisa são os alimentos, frutas, verduras e legumes
tem que ser orgânicos, pessoal. Por quê? Se você não consumir orgânicos, você vai estar ingerindo agrotóxicos. Agrotóxicos são substâncias completamente distintas do nosso corpo. São fabricadas em laboratórios, são extremamente agressivas para a nossa flora intestinal. E claro que a exposição contínua aos agrotóxicos vai levar a desbiose, aumento de permeabilidade, câncer, doença cardíaca, etc. E doenças inflamatórias em geral. Então a primeira coisa é escolher ser radical pelo orgânico, pessoal. Ah, mas é caro. Gente, o orgânico, é claro que não todo o Brasil, mas nas capitais você vai ter acesso a produtos orgânicos com um bom preço, tá? E a questão é, vale a pena gastar um pouquinho mais no quilo do tomate orgânico ou depois no final do mês você comprar uma cartela de pantoprazol na farmácia que custa 50, 70 reais. Quer dizer, o que é barato? Qual é o padrão de caro e barato que você tem? Então essa é uma questão que a gente tem que fazer, né? Então, a opção radical por orgânicos, isso é fundamental. Caso contrário, a gente vai ingerir em torno de 5 litros de agrotóxicos por ano. Já existem estimativas disso. 5 litros de agrotóxico. Não tem organismo que aguenta detoxicar isso tudo, pessoal. A gente vai detonar o nosso fígado e todos os mecanismos de detoxicação. Por quê? Porque não tem como, é muita quantidade de veneno. Outros elementos tóxicos que a gente tem que cuidar, os alimentos industrializados. Por quê? Nos alimentos industriais existem aminas, né? Existem corantes, existem flavorizantes, existem conservantes, existem uma série de substâncias que são estranhas ao corpo, não existem na natureza. Você precisa optar radicalmente por alimentos naturais, alimentos que a natureza produziu. Isso é fundamental para a gente poder fazer esse ajuste desse intestino saudável. Então, alimentos orgânicos, alimentos naturais e um terceiro aspecto que é muito importante é a opção por alimentos integrais, pessoal. Por quê? Porque o processo de industrialização poliu os grãos e é justamente na casquinha dos grãos é que está a maior quantidade de proteína, vitaminas e sais minerais. Se a gente optar por alimentos refinados, a gente vai estar abrindo mão do que é mais importante naquele alimento. Então é uma opção boba, né? Porque a gente vai estar comendo algo que até mata a fome. A gente vai matar a nossa fome e a gente vai engordar, porque na verdade a gente vai estar consumindo uma série de calorias, mas que não tem nutrientes essenciais, pessoal. Por isso que hoje está essa loucura de uma série de deficiências vitamínicas no nosso corpo e hormonais, por conta do quê? De uma alimentação que está pobríssima, né? A nossa alimentação hoje ela é pobre de nutrientes. O solo já é castigado, né? Então, realmente saber fazer boas opções. Então, eu falei da mastigação, eu falei das opções que a gente precisa fazer e também dentro dos alimentos, do conjunto de alimentos inflamatórios, pessoal, porque os alimentos têm aqueles que têm tendência maior a inflamar o intestino ou a produzir essas alergias. Quais são esses alimentos? É óbvio, se a gente pôr numa escadinha, a gente vai ter lá no alto, né? Eu sei que isso vai doer para alguns de vocês, mas assim, não dá para ficar tomando leite a vida inteira, leite de vaca. Na verdade, a gente não deveria tomar leite de vaca desde o início, nunca deveria ter tomado leite de vaca, porque o leite de vaca são proteínas muito grandes, difíceis de degradar e elas são muito alergênicas, pessoal. E lembrem do processo industrial de produção do leite também, de tudo que a vaca comeu, dos agrotóxicos, dos transgênicos, dos antibióticos, tudo isso está no leite, né? Então isso tudo também você vai estar consumindo numa lata de alumínio, né? O alumínio ele é neurotóxico, né? Então quer dizer, não dá para tomar esse tipo de alimento. Se você quiser ter saúde intestinal, você vai ter que tirar o laticínio, né, do dia a dia, não tem como. Uma coisa é você comer um pedaço de queijo, é você às vezes comer alguma coisa com leite, né, um bolo, alguma coisa assim. Eventualmente, o teu corpo talvez consiga lidar com isso. Agora, essa exposição contínua aos alimentos vai levar a alergia, né? E essas alergias podem levar a doenças graves, não só uma alergiazinha, tipo uma rinite alérgica, uma dermatite atópica, às vezes doenças graves, autoimunes, né? Então isso seria uma questão. A outra questão, na minha opinião, que a gente precisaria ser bem criterioso
todos os alimentos de origem animal. Alimentos de origem animal a gente precisa saber muito bem escolher. Por exemplo, os ovos tem que ser pelo menos caipira ou orgânicos, né? Tudo que é proteína animal a gente tem que cuidar. Por quê? Porque também volta no mesmo ponto. A produção industrial da carne contaminou a carne, pessoal. Quando a gente come carne, a gente não está comendo só carne, a gente está comendo uma série de poluentes que vem junto com a carne. Então, se a gente quer ter realmente, né, saúde, a gente vai optar por ter um cardápio mais vegetariano. Não significa que você precisa parar de comer carne, mas se você conseguir cada vez mais migrar para um vegetarianismo diversificado, colorido, isso tem muito mais antioxidante, tem muito mais micronutrientes, tem muito mais vitaminas, e a gente sabe que isso vai proteger o nosso DNA da degradação, da oxidação. E também eu falei do leite, eu falei da carne, e infelizmente isso vai doer aqui para vários, né? Que todos nós, a nossa cultura, ela foi montada muito em volta do glúten, né? Da farinha, do pão, da massa. E infelizmente, pessoal, glúten de tudo que é jeito inflama o corpo e inflama o intestino. Também são proteínas de difícil degradação, elas são muito alergênicas e não tem como. Se você tiver um consumo regular de pão, vai chegar uma hora que possivelmente você vai começar a fazer processo inflamatório no intestino, vai aumentar a permeabilidade das células, vai produzir uma disbiose. Então a gente vai ter que cuidar muito com o consumo de glúten. Tá? Glúten não tem só no pão, né? Tem vários alimentos que têm glúten, mas infelizmente é uma proteína muito alergênica. E é claro que teriam outros alimentos, mas aqui eu dei uma pincelada geral em quais alimentos que realmente, né, deveriam sair da nossa escolha. Aí você, né, começa a ter uma chance maior de realmente fazer essa digestão ficar mais leve, pessoal. E é incrível, às vezes você fala isso para as pessoas, olha, opta por evitar isso, evitar aquilo, e as pessoas, a gente tem muito hábito enraizado, né? Então a gente acha impossível. Ai, mas como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou comer? Como é que vai ser, né? Pessoal, abra a cabeça, começa a estudar, tem um monte de nutricionista bacana aqui no Instagram, começa a ver as lives, as opções, pega cardápio vegetariano, vegano, pega alimentos antioxidantes, tem uma série de pessoas que colocam isso aqui de uma forma gratuita e existem sim muitas e muitas opções para esses alimentos que eu acabei de dizer, tá? Ninguém vai morrer de tirar esses alimentos, na verdade você vai ganhar anos de vida, né? Que mais? E aí, outras coisas, quando você pensa assim, o que pode, Luiz, estar relacionado a essas doenças inflamatórias, a todas essas alterações, o que isso vai gerar, né? O que levou a isso? Vamos pensar assim, o que levou a toda essa disfunção do intestino? Então, erros alimentares, a gente acabou de dizer, uso frequente de remédios, pessoal, isso é uma coisa séria. Por quê? Porque a nossa sociedade está doente. A nossa sociedade vai na farmácia e compra remédio, compra um monte de substância que não tem na natureza. O que vai acontecer quando eu coloco dentro do meu corpo um monte de substâncias e químicas que não existem na natureza? Vai aumentar ou diminuir a chance de eu produzir alergia? De eu fazer uma reação contra aquilo? É claro que vai aumentar a chance de eu fazer uma alergia, de eu ter uma reação frente a essa exposição. E as pessoas adoram tomar boletim, então elas querem tomar anti-inflamatório, elas adoram tomar anticoncepcional, elas adoram tomar um antibiótico uma vez por mês, elas adoram tomar qualquer tipo de diazepam para dormir, e essa exposição contínua a esses fármacos vai detonar a nossa flora intestinal. Quando a gente toma 2 fármacos que sejam alopáticos, químicos, já é o suficiente para o nosso fígado já não funcionar bem. E o nosso fígado ele é tão fundamental, pessoal, para produzir uma série de elementos que inclusive protegem o intestino. Então, na hora que eu perco a capacidade do fígado fazer essas reações, produzir complexo B, produzir uma série de substâncias que defendem o intestino, eu vou expor mais ainda. Então,
realmente essa história de tomar remédio, por exemplo, omeprazol, né? Omeprazol é vendido que nem água, talvez o país que mais venda omeprazol no mundo é o Brasil. É uma tristeza, mas o que tem a ver com isso? A pessoa tem um sintoma no estômago e já toma omeprazol, porque alivia. E ela não se percebe da consequência que vai ter para a saúde dela. O que vai acontecer? Eu vou mexer no pH do estômago, eu vou perder a função do ácido clorídrico, eu vou gerar um ambiente favorável a H. pylori, por exemplo, que é uma bactéria que adora morar no estômago quando o estômago está fraco, que não produz essa acidez, esse fogo de digestão. À medida que a pessoa vai tomando omeprazol, o que vai acontecer na sequência? Não está só no estômago essa ação. O duodeno, o jejum, o ilho, que absorve uma série de nutrientes, não vai ter o pH ideal e a quebra ideal de proteínas e de moléculas para que a gente absorva e produza essas vitaminas e sais minerais e oligoelementos. Então, o que vai acontecer? A longo prazo eu posso ter várias subnutrições em virtude de eu tomar um omeprazolzinho. Ah, mas é só um comprimidinho em jejum, né? As pessoas falam assim, como se fosse uma coisinha, né? Então isso tem uma consequência, mas isso é só um exemplo. Quando a gente começa a usar estatina, remédio para o coração, remédio para diabetes, remédio para hipotiroidismo, remédio para depressão, a gente vai ficar cada vez mais dependente da química. Por quê? Porque a capacidade do corpo se responder aos estímulos diminui. A gente vai cada vez mais precisar da química, né? Sustentando essas ações do corpo. Então, pessoal, essa medicina que só trata a doença não vai levar a um bom lugar. Se você quer ter longevidade, você tem que abandonar esse modelo. Não pode ir no médico em 10 especialistas e cada um pegar 2 remédios e ir para a farmácia e gastar R$1.000 por mês. Isso aí é uma coisa louca, é uma coisa que incutiram na tua cabeça que é o modelo que você deve fazer. Na verdade, esse é um modelo totalmente doentio. Você tem que sair disso, né? E como sair disso? É começar a apostar em outros modelos. Se teu corpo não está funcionando bem, é sinal de que você está comendo bola. Você tem que mudar hábito. Você tem que abrir mão de certas coisas. Você tem que mudar suas atitudes. Não adianta achar que é só comer uma coisinha, tomar uma boleta e está tudo bem. A gente precisa realmente fazer as mudanças para que o nosso corpo volte a funcionar. Nós precisamos fazer um acompanhamento clínico que perceba quando o corpo está patinando e coloque, suplemente o que está precisando. Se nós temos quedas de vários elementos no corpo, a gente suplementa. Pelo menos é muito mais natural do que ficar tomando remédio estranho ao corpo. Entendem a mudança do modelo? É isso que a gente deveria fazer, mudar o estilo de vida, suplementar o que está fazendo, evitar intoxicações, cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos alimentos. E o que as pessoas fazem? Elas adoram ir em um monte de médico para pegar exame, para tomar remédio. Né? É isso que está acontecendo. Então a gente tem que começar a mudar um pouco essas atitudes de como a gente está gerando o nosso autocuidado. Afinal de contas, pessoal, é o nosso corpo. Mas enfim... além dos usos de remédios, vários remédios, por exemplo, anticoncepcionais orais que as mulheres tomam. Infelizmente, pessoal, anticoncepcional hormonal, né, oral, não dá, pessoal. É uma série de efeitos colaterais. Aumento de trombose, aumento de infarto, aumento de risco cardiovascular, aumento de câncer. E ainda assim as mulheres tomam pílulas, né? Então realmente é porque falta informação. Os anticoncepcionais também fazem disbiose. Corticoides, anti-inflamatórios não esteroidais, ibuprofeno, flancox, todos esses anti-inflamatórios que a gente pega ali fácil na farmácia, né? Todos eles fazem aumento de permeabilidade da camada intestinal e disbiose e bagunça, né, da função intestinal. Não dá, pessoal. Você precisa ter um acompanhamento, você precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo. E não simplesmente metendo remédio em cima. É isso que a gente tem que mudar um pouquinho. Infecções, temos que cuidar com elas, porque elas fazem essa bagunça. Quando a gente tem uma queda hormonal, a gente chega... Nosso corpo foi feito para estar no auge metabólico até os 25 anos. Quando a gente começa, depois dos 25, nós começamos a ter quedas hormonais. E as quedas hormonais, elas vão produzir inflamação no corpo. Se a gente não faz nenhuma suplementação hormonal com hormônios bioidênticos, né, a gente vai
aumentar o grau de estresse, de inflamação e de catabolismo no nosso corpo. Ou seja, a gente vai envelhecer muito mais rápido. Então, uma das estratégias também, dentro dos tratamentos preventivos, é identificar quais são essas quedas hormonais e corrigi-las, né? Bem como dentro das abordagens funcionais, quais oligoelementos estão faltando para que esse intestino funcione bem. Por exemplo, alguns oligoelementos que eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção. Vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina D, pessoal, que é um hormônio. Eu já fiz uma live sobre isso, depois vocês dêem uma olhadinha ali. Tem uma live só sobre o hormônio D, só sobre vitamina D aqui nas minhas publicações. É fundamental para o intestino. Vitamina C, que é um antioxidante, vitamina E, zinco é fundamental. Pessoas que têm baixa de zinco têm muito mais doenças intestinais e doenças inflamatórias. Selênio, se não tivermos selênios, não vamos montar serotonina. Serotonina depende do selênio. Se a pessoa tem baixa de selênio, não vai ter serotonina no corpo. Manganês, molibdênio, magnésio, pessoal, é muito comum. Muita baixa de magnésio, né? O solo do Brasil é muito pobre em magnésio, e o magnésio ele é fundamental em mais de 300 reações de antioxidação. Imagina, arginina, glutamina. Glutamina é muito importante, por quê? Porque a glutamina é um aminoácido, ela é a principal combustível dos colonócitos e de todas as células do intestino, dos enterócitos também. Então, ter glutamina ajuda a reparar esse intestino. Por isso que quando a pessoa está muito acabada, quando ela está com muito sintoma, quando tem muitos sintomas de disbiose, hiperpermeabilidade, de disfunção no intestino, nós vamos ter uma estratégia de tratamento. Qual é a estratégia de tratamento? A primeira estratégia é remover todos os tóxicos, fazer um detox intestinal, né? Um detox que remova aquela camada de muco que está viciada em funcionar mal, né? A gente remove essa camada de muco e a gente vai começar a reparar esse epitélio com essas substâncias que eu acabei de dizer, né? Como a vitamina D, o zinco, o selênio, a glutamina. E à medida em que isso vai sendo reparado, eu também provenho esse intestino de probióticos, ou seja, lactobacilos em quantidade grande. Não adianta tomar, pessoal, meia dúzia de lactobacilos. Não vai ser suficiente para gerar uma influência na flora, né? A gente vai precisar suplementar, às vezes, com quantidade muito grande, 50 bilhões, 100 bilhões de lactobacilos por dia, para a gente poder ter uma mudança nessa flora intestinal. Além disso, a gente vai ter os prebióticos. O que são os prebióticos? É tudo que o nosso corpo não consegue digerir, mas que são insumos essenciais para as bactérias que estão morando lá e que são saudáveis. Então a gente vai precisar de fibras, né? Que são esses prebióticos. Então tudo isso a gente pode suplementar, mas eu volto a dizer, se você não quer mudar hábito, acabou, gente. Você vai envelhecer mais rápido e você vai inflamar mais rápido. E as pessoas não querem abrir mão dos seus rituais, né? Nós somos extremamente presos e apegados aos nossos rituais. Nós adoramos comer as mesmas coisas todos os dias, não é mesmo? A gente está falando de alergia. Por que é difícil saber, às vezes, se um alimento está provocando alergia no nosso corpo? Porque existe o que a gente chama de hipersensibilidade tardia aos alimentos, que é o quê? O que eu comi há 4 dias atrás, eu posso estar sentindo o efeito agora, 4 dias depois. E aí eu já nem lembro mais o que eu comi. Então, muitas vezes é difícil o diagnóstico e os exames laboratoriais também não são super fidedignos para a gente conseguir detalhar quais alimentos que a gente tem mais hipersensibilidade ou não, tá? Então, o que a gente deveria, né, tá fazendo? É realmente estar cuidando do que a gente está comendo, mudando os hábitos. Também é muito interessante do ponto de vista para não gerar inflamação e essa cascata de disbiose e hiperpermeabilidade, é a gente conseguir variar os alimentos. Não comer sempre mamão, pãozinho, café no café da manhã. No almoço eu como macarrão, né? Não dá, pessoal, sempre a mesma coisa, não vai dar certo. É importante para as enzimas do nosso corpo a gente dar um tempo de descanso para elas. Então, certas enzimas degradam certos tipos de proteínas e micronutrientes. A gente precisa rotacionar, a gente precisa diversificar um pouco mais nossos cardápios. E aí isso
faz de novo você sair da tua zona de conforto. Você precisa quebrar um pouco essa tendência de querer fazer tudo do mesmo jeito, porque isso sim pode levar a, primeiro, subnutrição, porque você vai comendo as mesmas coisas sempre, e segundo, hipersensibilidades, alergias, né? Então tem que cuidar muito com isso. Eu acho que era isso em geral que eu tinha a dizer sobre esse assunto, só para dar umas dicas de nutrientes que são interessantes. A Laís pediu para salvar o vídeo. Fique tranquila, Laís, vou salvar e vou disponibilizar aqui para você poder compartilhar e ouvir de novo e compartilhar com as pessoas que você sente que podem se beneficiar desse conteúdo. Alguns nutrientes, pessoal, bem caseiros, que são muito bons para essa questão ao melhorar a barreira, fechar essa permeabilidade intestinal. Vitamina D, só que você tem que ter acompanhamento médico para fazer isso. Esses dias um paciente meu falando que tomou 3 injeções de 600 mil unidades de vitamina D por causa do coronavírus em questão de 3 semanas, né? Não dá, pessoal, isso aí é loucura, tá? Por quê? Porque pode fazer um quadro de hipercalcemia e a pessoa desmaiar e nem sabe por quê, e às vezes parar numa UTI, porque fez coisa errada, porque achou, ouviu dizer que é bom fazer. Gente, pergunta pro médico. A gente está aí para isso. Eu passo o dia estudando esses negócios aqui para justamente poder orientar direitinho vocês. Não que eu vá saber tudo, óbvio que não, porque a medicina é infinita, mas assim... Vamos ser um pouco humilde, é claro que tem muito conteúdo na internet, mas assim, vamos no médico, vamos consultar regularmente, não precisa estar caindo aos pedaços para você ir no médico. É o que eu trabalho dentro lá da clínica, a gente tem que falar em prevenção, você não precisa ir no médico quando você tem sintoma, gente. Você vai todo ano no médico para conversar como é que você tá, quais são os seus hábitos, o que você tem percebido, como é que tá a tua vida, como é que tá a tua família, teu trabalho. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a medicina deveria fazer e que por a medicina também não fazer, você acostumou a ir naquela consultinha de 5 minutos, queixa e prescrição. Gente, não se acostumem com isso, exijam mais também do profissional que você está indo, mas vão, porque a gente sabe, a gente está estudando isso todo dia, né? É normal que a gente saiba um pouquinho mais, né? Apesar de que o conteúdo está disponível em toda a internet, é normal que a gente saiba um pouquinho mais desse assunto. Então, vitamina D, probióticos, glutamina, ajuda no intestino, vitamina A, vitamina C, complexo B, zinco, ginkgo biloba, é muito bom para o intestino, tem uma ação anti-inflamatória poderosa. Aí tem as beta-glucanas, que são fibras prebióticas, que são muito boas. Existem vários suplementos de beta-glucanas. Quercetina é um flavonoide excepcional, pessoal, inclusive para diminuir colesterol, né? Existem outras estratégias de tratar colesterol e uma delas é você usar quercetina. Ela é muito boa, tem um efeito anti-inflamatório muito poderoso. Alcaçuz, camomila, N-acetilglicosamina, tudo isso são suplementos e nutracêuticos que a gente pode usar para consertar um pouco a bagunça que a gente fez, né? Então essas eram algumas dicas e tinha algumas perguntas que o pessoal mandou, mas vocês podem colocar aqui as perguntas. Agora podem mandar as perguntas que eu vou respondendo. A gente tem mais alguns minutos e eu vou tentar responder o máximo. Uma delas perguntava assim, a questão da prisão de ventre, que a mãe da pessoa tinha prisão de ventre desde a infância, e ela queria saber se tinha solução. Pessoal, eu sou sempre favorável à solução. Não importa que doença e a gravidade da doença que o paciente tem, eu sempre vou acreditar que a gente pode melhorar. Não sei se curar a doença, não sei se a pessoa vai sair daquela situação, porque isso está fora, né, do médico. Isso não diz respeito só ao médico, mas a gente tem que ir no médico que acredite que a gente possa melhorar. Se você vai naquele médico que já te diz assim, teu caso não tem jeito, você vai ter que tomar remédio o resto da vida, fuja, porque esse cara tá limitado, ele tá olhando estreito, e por esse olhar estreito, ele vai fazer você olhar estreito também. É isso que a gente tem que valorizar, a gente tem que ir em profissionais que não iludem a gente, né? Que não iludam, mas que pelo menos enxerguem possibilidades, trabalha com potencialidades, e não, é assim e acabou, você vai ter que tomar um remédio o resto da vida. Para com isso, gente, não assumam esse discurso, tá? Então, prisão de ventre tem solução, mesmo que seja de longo prazo, é possível. Uma outra pessoa tinha perguntado se o aumento do colesterol tinha a ver
com essas disfunções do intestino. Pequena parcela do nosso colesterol no corpo tem relação com os alimentos, tá, pessoal? A maior parte do colesterol ele é sintetizado endogenamente, né? Não a partir dos alimentos em si, mas lá no fígado. E a gente sabe que, na realidade, o colesterol ele é uma molécula essencial, importantíssima, para montar mais ou menos uns 20, 30 hormônios do corpo. Pregnenolona, androstenediona, testosterona, estradiol e por aí vai, pessoal. Então, na realidade, essa história de que colesterol é um vilão é muito mentira, tá? É um mito que se criou na medicina de achar que o colesterol é o grande culpado das doenças cardiovasculares. O LDL oxidado, ou seja, mediante um ambiente inflamatório de oxidação de radicais livres, é que vai fazer aquela placa ateromatosa no vaso. Não é o colesterol em si o vilão. Então, na realidade, o colesterol ele começa a acumular no corpo a partir das nossas disfunções metabólicas ou quedas hormonais, por exemplo, baixa de hormônio tiroidiano, baixa de testosterona, baixa de estradiol no pós-menopausa, e é isso que faz fazer o colesterol aumentar, porque essa molécula não está conseguindo se transformar em hormônio funcional. Então, na verdade, baixar o colesterol com estatinas a todo custo dentro da medicina integrativa funcional não é uma boa. Por quê? Porque, na verdade, você pode trazer muitos efeitos colaterais e, na realidade, não é isso a causa do infarto, do AVC, e sim a inflamação sistêmica que a pessoa tem. E existem, então, hoje as avaliações cardiológicas mais detalhadas que levam em consideração essa avaliação global, né, da inflamação para você poder fazer uma estratégia de proteção cardiovascular. Então, isso é respondendo essa pergunta. Uma outra pergunta, uma pessoa perguntou qual era a diferença da gordura subcutânea, essa que a gente tem logo abaixo da pele, e aquela gordura central, aquela pessoa que parece uma maçã. A que se deve isso? Então, isso tem fatores individuais. Os homens têm tendência maior a ter gordura visceral, abdominal, né? E as mulheres têm uma tendência maior a ter gordura subcutânea, e em geral isso tem muita relação com as quedas hormonais também. As mulheres ganham peso no pós-menopausa pela baixa do estradiol, e isso aumenta a gordura subcutânea nas mulheres, e os homens baixam a testosterona na andropausa e, consequentemente, acumulam mais gordura visceral, né? Mas também tem a ver a gordura maçã muito com os mecanismos de resistência à insulina ou metabolismo do açúcar no corpo. A pessoa que vai tendo resistência à insulina tende a ser aquele gordinho mais tipo maçã. E isso é muito perigoso. A gente sabe que um dos elementos para avaliar risco cardiovascular é a medida da cintura abdominal, né? Então a gente precisa ficar de olho nessa medida para ver se a pessoa não tem um risco maior, tá? Mas só para responder, então, que isso tem muito a ver com as quedas hormonais. Perguntas, que mais? Obrigado, Maria, pelo elogio. Na verdade, os elogios de vocês, pessoal, e de vocês estarem aqui comigo num domingo, né? Temos mais de 20 pessoas na sala. Na verdade, isso que estimula a gente a continuar fazendo isso aqui. Por quê? Porque eu acho que o médico, hoje em dia, ou qualquer profissional da saúde, tem o dever de prover com informação de qualidade, né, nas redes. Por quê? Porque tem muita coisa que não tem muito a ver, né? Acho que a gente tem um papel educacional muito grande. E, na realidade, a pessoa já tem que se empoderar desse conhecimento e fazer suas opções. Isso não quer dizer que ela não vá no médico, né? A gente não deveria se enganar que as lives do Instagram vão fazer a gente prescrever coisas, saber o que tomar e saber o que evitar. Mas elas ajudam a nos nortear, a pelo menos fazer escolhas de qual modelo que a gente quer seguir, né? E poder seguir as pessoas que a gente também acha que tem pensamentos que ajudem a gente a entender melhor nosso corpo, né? Nossa família. Por exemplo, a pessoa, vamos ver se tem mais pergunta. Alguém falou de síndrome de Sjögren. É uma doença autoimune. A partir dessa harmonização imunológica, intestino funcionando melhor, eu tenho vários pacientes com doenças já estabelecidas, autoimunes, síndrome de Sjögren, doença mista do tecido conjuntivo, artrite reumatoide, esclerose múltipla, que não, de alguma forma, não se curaram das doenças, mas diminuíram muito a inflamação, pessoal. E diminuir a inflamação significa melhora clínica, mais anos de vida. Então isso é tudo de bom, né? Tem casos de pessoas que abandonaram completamente medicamentos,
com um tratamento mais preventivo, né? Então, é possível sim a gente fazer isso, mas a pessoa tem que fazer o movimento dela, ela tem que querer realmente mudar várias coisas, é o estilo de vida, é aquilo que eu falei numa live aqui também, tem uma live aqui sobre melatonina, sono, como é importante dormir bem para a gente poder não inflamar, né? Então, intestino é importante, dormir é importante, saber fazer escolhas alimentares é importante, acompanhar atividade física né, recorrente é importante, saber manejar nosso estresse, eu trabalho muito com mindfulness, né? E é muito importante. Então, é essa constelação de coisas que vai dar um resultado bom. Não adianta a gente querer depositar tudo, né? Se eu tomar esse suplemento, se eu tomar aquele alimento, vai me proteger. Não, né, pessoal? Não podemos ser tão ingênuos assim, de que é desse jeito que a gente vai ter mais saúde. É essa complexidade mesmo, né? Que é o nosso corpo, que é a nossa mente, que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Doutora, a suplementação com whey protein, você recomenda? A Ju, né? Ju também paciente, foi paciente minha há um tempo, muito bom que você está aqui, Ju, seja bem-vinda. Você recomenda? Apesar de ruim, comecei a tomar e estou sentindo melhor, mais disposta. Sim, o whey protein, pessoal, ajuda, apesar de ser proteínas do soro do leite, não é leite diretamente, mas são as proteínas do soro. Eu prefiro, por exemplo, eu tenho muita sensibilidade à lactose, né? Então, o que eu prefiro? Mesmo que o whey protein não tenha lactose, eu prefiro suplementar com proteínas vegetais. Existem várias marcas de suplementos nutricionais pós-exercício, né, que você pode usar, a base de ervilha, a base de quinoa, a base de aveia, de feijão. Existem esses produtos no mercado, eu prefiro eles, né? E é importante também a gente ser um whey que seja isolado, hidrolisado, para a gente ter uma absorção melhor. Ou às vezes outros nutrientes também podem entrar no pré-treino, no pós-treino. É bem importante isso que a Ju colocou, porque se a gente vai fazer academia, mas a gente está exaurido, a gente está cansado, a gente está desequilibrado, a gente com o exercício vai produzir mais inflamação e a gente vai ter a sensação de estar mais cansado, com mais dor. A gente pode até se contundir, né, se a gente não tiver um esquema nutricional adequado, né? Então tem essas opções, né? Também nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nós vamos chegando aqui no final da nossa live, pessoal. Panela mais adequada para cozinhar. É um assunto bom, né? Que o Leandro colocou. Eu prefiro as panelas de aço inox. E tem eu particularmente comprei panelas de aço cirúrgico. É um aço inox que, na verdade, quando ele esquenta, ele trava, ele não dilata, que os materiais dilatam, né? E o aço cirúrgico ele trava mais, ou seja, ele não deixa reagir com o alimento. Eu prefiro esse tipo de panela. Titânio também, só que é super caro. Mas daí as outras panelas, alumínio nem pensar, pessoal. Tudo que tem alumínio, cápsula de alumínio, tudo que vai alumínio a gente tem que evitar muito, porque o alumínio ele acumula muito no corpo. Tá? Panelas de barro, panelas de ferro, o problema dessas ligas é que muitas vezes tem outros metais lá, né? E o aquecimento extravasa esses metais também. O aço inox me parece mais seguro do ponto de vista, né, alimentar. E também, já aproveitando essa pergunta do Leandro, como que a gente condiciona os alimentos? É interessante condicionar em vidro, pessoal. Não use plástico de jeito nenhum no calor. E mesmo que garrafinha de água, tente não ser de plástico, porque o plástico reage com o calor e a gente sabe que isso intoxica, né? A gente vai estar absorvendo esses tóxicos mais, né? Então não é interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Remédio caseiro e anti-inflamatório é o conjunto da dieta, é o conjunto do que a gente pensa, é o conjunto do nosso autocuidado, é isso que vai anti-inflamar o nosso corpo, que vai fazer a gente ter mais anos de vida. Mas é claro que fazer boas opções no mercado e ir numa feirinha orgânica toda semana é muito bom, ajuda muito a gente a abrir a mente, porque se você vai só no mercado, você está ferrado. Né? Porque você não vai abrir, você não vai expandir as opções nutricionais. Você tem que ir nessas lojas de produtos naturais, invista dinheiro lá, é lá que você tem que botar o dinheiro, é nutriente, gente, vale a pena pagar, ao invés de pagar depois para a farmácia, né? Com doença, com sintoma, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com alguma pergunta.
Eu acho que era isso. Já perguntado das panelas. Mais alguma pergunta, pessoal? Gosto muito, a rinite alérgica tem tratamento ou como diminuir através da alimentação? Muito, 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 Sérgio. Rinite alérgica é um sinal de inflamação. A gente, muitas vezes, quem está com rinite alérgica está com muita proteína, muitas substâncias antígenos no corpo que entraram pelo intestino. É fundamental tratar o intestino para melhorar a rinite alérgica. Deixar de tomar leite, deixar de comer produtos industrializados, cheios de corante, de conservante. Outra coisa que eu não falei para o intestino, pessoal, diminuir a bebida alcoólica. Não tem álcool que faça bem para a saúde, tá? Eu sei que dói para alguns aqui, alguns gostam de beber um pouco. Não tem quantidade de álcool, nem tipo de álcool que vai ajudar na anti-inflamação, em longevidade. Se você está tomando qualquer tipo de bebida alcoólica, isso é inflamação, isso é catabolismo, isso é doença. A gente tem que pensar um pouco assim, senão a gente não consegue raciocinar, né? Então, acho que era isso, né? Não vou tomar mais o tempo de vocês, já deu quase 1 hora, daqui a pouco a gente vai cair. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui. Diarreia com verduras e frutas. Então, aí vai depender, né? Esses sintomas, vai depender muito de cada pessoa. Eu vi que você falou que a tua tia também é diabética, né? Então, dependendo dos remédios que ela está utilizando, isso vai dar diarreia. Então, às vezes, nem é por causa das frutas e verduras, mas por causa de uma metformina que ela está tomando numa dose aumentada, né? Aí é o que eu falo, pessoal, que é a individualização, personalização. A medicina tem que ser personalizada. A gente precisa sentar com o sujeito e olhar tudo que está acontecendo, para daí ver o que está influenciando. Então, essa conversa aí dura 1h30, né? Isso que é consulta médica, ao meu ver, né? Então, seria isso. E também a Arlete perguntou qual o estilo de comportamento militar que possa gerar longevidade. Eu acho que eu já fui comentando aqui, né? Então, realmente a gente não ter nenhum sintoma na digestão, a gente fazer boas escolhas, se sentir bem com energia, com disposição, a gente não pesar depois das refeições. E lembrando que mesmo que a gente esteja malzinho, pessoal, tem como consertar. Né? O nosso corpo, ele é um plástico, digamos assim, ele é muito impermanente, né? Então uma coisa está errada, mas se a gente começar a dar estímulos certos, a gente vai começar a reorganizar o nosso corpo, ele vai começar a voltar a funcionar. E é muito importante a gente ter essa humildade de pedir ajuda, porque às vezes um profissional pode olhar uma coisa que a gente não tinha olhado, né? Então a gente precisa ter essa humildade de pedir ajuda, né, nesses casos. Então eu espero que tenha sido bom para vocês. Para mim foi muito bom, né? Eu agradeço muito a presença de vocês e eu vou deixar o conteúdo dessa live. Por gentileza, compartilhem com as pessoas. Entrem também nas nossas redes sociais, aqui no meu perfil, no perfil da Clínica Marra. A gente tem no site clinicamarra.com também para você cadastrar o seu e-mail para receber as notícias. É interessante um dia, vai fazer uma consulta na clínica, a gente pode dar um olhar diferente do seu tratamento, né? É assim que começa, pessoal, não precisa né? A gente pode começar a qualquer momento, independente do que esteja acontecendo, é sempre um momento para a gente melhorar, para avançar, né? E por favor divulguem esse conteúdo se você acha que isso pode beneficiar outras pessoas. Tá? Então, bom final de domingo, gratidão, que vocês estejam bem, seguros em casa e a gente vai se encontrando por aqui. A minha intenção é fazer lives com esse tipo de conteúdo e vocês podem sugerir também conteúdos, manda um direct para mim, conversa comigo, quem é paciente vai sugerindo também, que a gente tem que ter essa conversa para que a gente cresça junto, né? Para que também a energia de vocês sustenta o nosso trabalho. Muito obrigado, bom descanso, boas meditações de final de domingo.